Bom dia, é sempre um prazer, uma alegria, né, poder falar do Evangelho de Cristo, mas também é uma grande responsabilidade. Um dos nossos pastores mais antigos, do nosso presbitério, ele disse em certa ocasião: quando a gente começa o ministério, a gente pensa que é uma grande responsabilidade para a gente, não é? Que está começando. Mas ele dizia, mas até hoje a responsabilidade é a mesma. A responsabilidade não muda. Nós às vezes até mudamos. Nós ficamos mais idosos, não é? Pelo menos nisso a gente tem que mudar, não é? Muda sempre. Mas a responsabilidade com a palavra de Deus, pregar a palavra do Senhor, é sempre a mesma. Tanto daquele que está começando, como daquele que está terminando, né? Eu dizia, antes de jubilar, que eu estava em fase terminal. Mas a fase terminal era do ministério efetivo, não é? Na igreja. Não de vida, não é? Mas tem gente, às vezes, que está até de fase terminal mesmo, não é? Mas a responsabilidade de qualquer um de nós é sempre a mesma, diante de Deus, diante do Senhor. Tanto o pastor quanto o leigo, para entregar a mensagem que o Senhor mesmo tem preparado para cada um de nós. A mensagem está escrita. Nós tecemos comentários sobre ela, mas ela está escrita. Ao ler a palavra de Deus, a mensagem é dada. Às vezes uns entendem de uma forma diferente do que o outro, mas a responsabilidade de cada um na entrega da mensagem do Senhor é sempre a mesma. Irmãos, hoje nós vamos meditar o texto da palavra de Deus no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 54 até o verso 30. Evangelho de Lucas, escrito por Lucas. Às vezes nós falamos Evangelho de Lucas, né? Mas escrito por Lucas, o Evangelho é de Jesus. A partir do verso 54 até o verso 62. Encontrando o texto, conserva aberto, mesmo depois da leitura, porque, como eu disse já a princípio, a mensagem está escrita para cada um de nós. Inclinemos as nossas frontes e falemos com o Senhor. Pai, nós te damos graças, porque muitas bênçãos já recebemos de Ti. E outras tantas, Senhor, temos a certeza que Tu já tens preparado para cada um de nós. Te damos graças pela vida, pela saúde, o privilégio que temos, Senhor, de pertencer ao Teu povo, fazermos parte da Tua família, pela mediação de Cristo Jesus. Te damos graças porque Tu mesmo nos trouxeste à Tua casa nesta manhã, para adorar a Ti em espírito e em verdade. Já temos cantado louvores a Ti, já lemos também porção da Tua santa e bendita palavra, quando Tu nos falas através dela, mas agora, Senhor, leremos um texto para a nossa meditação. E para tanto suplicamos que abras os nossos entendimentos, para que compreendamos
a tua palavra e também a coloquemos em prática em nossas vidas para melhor te servir. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no precioso nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Evangelho escrito por Lucas, do capítulo 22, a partir do verso 54 ao verso 62. Façamos esta leitura alternadamente. O último verso leremos juntos, não é? Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então Pedro, caindo, chorou amargamente. Deus mesmo nos abençoe com a sua santa e bendita palavra lida. Amém. Nós já estamos há cerca de 8 domingos, tirando as interrupções, falando de assunto acontecido em uma parte do dia, apenas numa parte da noite do dia em que Jesus foi preso. Logo depois da Santa Ceia, a comemoração da Páscoa, e ao encerrar a comemoração da Páscoa, Jesus instituiu o que chamamos a ceia do Senhor. E no final do texto diz que eles saíram dali, eles foram para o monte chamado Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras. E Jesus foi para ali para orar, como era de costume. E os discípulos logo começaram a discutir quem deles parecia ser o maior entre eles, quem entre eles se destacava, porque Jesus havia dito que ele morreria. Embora eles pudessem não esperar que fosse naquela ocasião, e eles começaram a discutir quem seria o maior. Jesus disse: olha, entre vocês não é assim. Entre os reis, os governantes, há este procedimento. Mas entre vocês não é assim. Aquele que quiser ser o maior, tem que ser aquele que serve mais. O que mais serve ao Senhor.
E logo Jesus também advertiu a Pedro, dizendo que Satanás havia solicitado a ele para ser peneirado, como se peneira o trigo. E assim foi acontecendo durante aquela noite, a noite da quinta-feira, ou para amanhecer o dia 15 do primeiro mês dos judeus, porque o cômputo do dia para os judeus é diferente do nosso. Começa às 18 horas de um dia, tem aquela noite toda, e o período claro do outro dia até às 18 horas. Tanto que os judeus hoje, até no nosso meio, tem um lá no condomínio que nós participamos, e quando a reunião é à sexta-feira, pode ser às 19 horas ou 20, ele não participa, porque para ele já é o sábado. Começa logo às 18 horas para ele. Então, na nossa sexta-feira, a noite já é sábado para o judeu. E então eles não participam. Mas naquela noite, Jesus estava com os seus discípulos lá no monte chamado Monte das Oliveiras. E Jesus, então, naquela noite, passou o período mais difícil do seu ministério. Maiores lutas, maiores dificuldades. Jesus estava lá no Getsêmani, onde o suor dele pingava em gotas de sangue na terra. E Jesus é preso. E um dos discípulos, que já havia ouvido de Jesus que a espada, quem a usasse, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não se lembrou disso, mas sacou da espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote. E esse servo, lá no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, no capítulo 18, diz que o nome dele era Malco. Cortou a orelha direita. E Jesus, pegando a orelha, colocou no lugar, e foi ali o primeiro reimplante que a gente conhece, né? O primeiro reimplante conhecido. Jesus reimplantou a orelha do servo do sumo sacerdote. Médico nenhum sabia disto, né? E até muitos anos atrás não se fazia. Mas Jesus fez ali, curando o servo do sumo sacerdote. E nesta ocasião em que Jesus tinha sido preso com a chegada da multidão, e Judas, o traidor, o beijou, ali Jesus então foi preso. No texto de hoje nos diz, então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro fazia o quê? Seguia de longe. Pedro seguia de longe. Mesmo nós costumamos olhar Pedro, muitas vezes pelas suas falhas. Olhamos pelas suas deficiências. Ou então olhamos pela sua coragem, o entusiasmo, a sua prontidão. Mas muitas vezes esquecemos de tirar lições para nós hoje. E o mais importante é ver, sim, nas falhas, mas tirar lições para nós. Nós costumamos olhar Pedro como o vacilão, né? Até o Leandro mencionou aqui, né, Leandro?
Pedro, às vezes, nós olhamos como sendo vacilão, aquele que vacilou muitas vezes. Mas, e nós? Como nós estamos diante do Mestre, diante do Senhor? Nós somos aqueles que agem sempre direitinho, nós estamos como Pedro. O primeiro versículo aqui, o verso 54, diz: Pedro seguia de longe. Às vezes nós seguimos Jesus tão de longe que perdemos de vista, né? Perdemos de vista. Não vemos mais o Mestre. Não ouvimos mais a sua voz. Esquecemos o que aprendemos. Pedro seguia de longe. Mas e os outros discípulos, onde estavam? Pedro ainda seguia de longe, mas os outros, onde estavam? Bom, tem um outro que estava junto, não é? Lá João, capítulo 18, a partir do verso 15, João registra, não é, que Pedro seguia Jesus e o outro, que era amigo do sumo, amigo não, conhecido do sumo sacerdote. Amigo é muito forte, né? Era conhecido do sumo sacerdote. E que já estava lá dentro, no pátio. Pedro continuava do lado de fora. E esse que era conhecido do sumo sacerdote falou com a encarregada da porta e levou Pedro também para dentro. Levou Pedro também para dentro. Então tinha um outro juntamente com ele. E este outro, naturalmente, era João, que sempre usa a modéstia para não declarar o seu próprio nome. Ele fala o outro discípulo, em outro lugar diz o discípulo amado, não menciona o próprio nome, mas fala o outro discípulo. Mas como nós estamos seguindo Jesus hoje? De longe ou de perto? Aqueles que seguem de longe esquecem da palavra de Deus. Esquecem da palavra de Jesus. Esquece de ler a Bíblia das Escrituras Sagradas. E cada um de nós tem uma responsabilidade muito grande no seguir Jesus. Jesus disse a esse mesmo discípulo e também aos outros: vinde após mim. Se alguém quiser vir após mim, o que? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E ir após significa de perto. De perto, não é de longe. Seguir após é logo atrás. Jesus não mandou ninguém passar na frente dele também. Às vezes nós podemos querer passar na frente. E erramos por querer correr na frente. Mas Jesus diz: vinde após mim, bem de perto. E Pedro aqui já estava de longe. De longe. É necessário que cada um de nós esteja verificando como nós estamos seguindo a Jesus. É bem de perto. Nós estamos ouvindo a voz do Mestre na nossa caminhada cristã, na nossa vida cristã, ou nós estamos tão longe que não ouvimos mais a voz de Jesus. Nem nos lembramos das palavras que Ele já nos disse.
E essa responsabilidade é minha, é sua, é nossa, é de cada um de nós. Seguir de longe é um perigo. Tem muita gente que diz: eu sou cristão, eu sou evangélico, mas não se importa com a reunião do povo de Deus, não comparece às reuniões. Quando a igreja está reunida, ele está de longe. Quando a igreja está lendo a palavra de Deus, ele está em outros lugares, está de longe, não lê nem ouve. E tem gente que já sabia muito o texto da Bíblia, hoje não lembra nenhum, de tão longe que estão seguindo a Jesus, se é que estão seguindo. Pedro seguia de longe. Deve ser um aprendizado para nós, irmãos, seguirmos a Jesus bem de perto e não de longe. Uma outra coisa que acontecia com Pedro, e nós devemos ter cuidado também para não acontecer conosco, está no verso 55. Diz aí: e quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Pedro tomou lugar entre eles. Entre os inimigos de Jesus, entre os malfeitores, entre os escarnecedores, zombadores de Jesus, Pedro tomou assento no meio deles. O verso 56 continua, não é? Falando que Pedro negava a Jesus, mas está lá: Pedro tomou lugar no meio entre eles. Isso faz nos lembrar do Salmo 1. Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Logo o primeiro verso: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aconteceu com Pedro. Aconteceu com Pedro. E quantas vezes tem acontecido com você? Quantas vezes pode ter acontecido conosco? Porque no verso seguinte, o 56, diz: entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Viu que Pedro estava assentado no meio deles. Pedro passou a fazer o que eles faziam. O que diz lá: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro fez isso, assentado no meio dos pecadores, dos escarnecedores. Muitas vezes podemos às vezes ter feito isto, ou quem sabe está fazendo isto. Quem se assenta na roda dos escarnecedores perde a autoridade de falar que é cristão, até mesmo dizer que é cristão. Aí começa a ficar com medo, começa a recolher, começa a esconder. Nós falamos do medo de Pedro, mas às vezes o medo está entre nós.
deixamos de falar de Jesus, perdemos a autoridade. Ainda ontem um irmão estava conversando comigo, foi ele que falou assim: olha, pastor, às vezes eu fico pensando, irmãos que saem da igreja, vão ficar no meio das pessoas que estão falando palavrões, fazendo coisa que não deve, e elas começam a falar palavrões também. Começam a falar palavrões. E quem fala palavrão no meio dos escarnecedores, no meio dos pecadores, perde a autoridade de falar de Jesus, de testemunhar de Jesus. Fica com medo, começa a se recolher e deixa de falar do Senhor. É preciso muito cuidado para não tomar lugar no meio dele. Tem gente que diz: não, mas nós temos que estar ali no meio para testemunhar. Para testemunhar, sim, mas não para fazer o que eles fazem. Porque fazer o que eles fazem é misturar com eles. No interior tem um ditado que diz: quem se mistura com porcos come farelo também, não é? Isso é, faz a mesma coisa que eles fazem. E não fala de Jesus. Você é um discípulo de Jesus para falar de Jesus. Mas à medida que nós nos afastamos de Jesus, nós esquecemos da sua voz, esquecemos da sua palavra, esquecemos os seus ensinamentos e ficamos na disposição de negar a Jesus. Disposição de negar a Jesus. Como Pedro fez, e que nós às vezes criticamos, mas não tiramos lições para nós. Não assentar na roda dos escarnecedores. Uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas o verso 57 diz: mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Não conheço este homem que você está falando, não conheço esse Jesus. Pedro sabia que ele conhecia. Pedro sabia que ele havia andado com Jesus durante 3 anos no seu ministério. Pedro sabia da sua responsabilidade, como você sabe, eu sei, nós sabemos. A nossa responsabilidade diante do Mestre, diante de Jesus. Mas às vezes achamos mais fácil negar a Jesus. E às vezes nós participamos das festinhas, não é? Participamos do licor, que é regado a álcool, participamos às vezes das bebidas, e esquecemos que devíamos testemunhar de Jesus. Numa ocasião, na firma em que eu trabalhava, aliás, aconteceu outras ocasiões, mas isso no começo, o diretor mandava convocar a supervisão, os encarregados, e nós fazíamos parte, para participar da reunião. E então, levavam para lá chope, não é, cerveja. E eu e um outro
que havia sido convertido há pouco tempo, também participava, inclusive fazendo parte da minha igreja na ocasião, que era a Igreja de Maria da Graça. E ele tomou a direção de falar comigo: olha, nós não devemos participar disso. É verdade. Participamos da reunião, mas não participar da bebida alcoólica. E o diretor percebeu que a gente saía e ia lá no bebedouro beber água, né? Bebia água. Comia lá o churrasco, não é? A carne assada, mas não participava do chopp ou da cerveja. E ele então chamou o encarregado, né, da preparação da festa e falou assim: olha, eles não bebem, eles não estão bebendo, por quê? Ele falou: eles são evangélicos. O diretor disse a ele, isso nós ficamos sabendo: olha, na próxima reunião tem que ter refrigerante para eles. Na próxima reunião tem que ter refrigerante para eles. Creio, irmãos, que eles perceberam de fato, os outros também. O cristão não deve participar fazendo o que eles fazem. Eles mesmos tomaram a providência para que a gente bebesse outra coisa, tá? Um refrigerante, um guaraná, mas não a bebida alcoólica. Mas será que nós temos feito isso sempre? Será que nós temos lembrado da nossa responsabilidade diante do Mestre, diante de Jesus? Mas continuamos negando a Jesus. Esquecemos que ele disse: seja o vosso falar, o quê? Sim, sim, e não, não. Pedro havia esquecido naquela hora, né? Do sim, sim. Só lembrou do não, não. Né? Só lembrou da última parte. Não, não. Não o conheço. Embora Pedro conhecesse bem. Quando Pedro se misturou com os outros, ele passou a mentir. Mentir. Talvez aquele homem enérgico, austero, não é? Agora, diante do perigo, se esqueceu que Jesus era poderoso para livrá-lo. Se esqueceu até mesmo que Jesus o conhecia muito bem. Diz aqui o texto, né? Os 4 evangelhos registram esses acontecimentos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Às vezes há alguma diferença, não é, no escrito. Mateus, Marcos, ele fala mais é criada. Lucas já disse que uma criada, mas depois foi outro homem, não é? E mais na frente outro homem. E assim, pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. Dizia para aquele homem: homem, não sou. Não sou dos tais, não sou do meio dele. O 59 diz: e tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é Galileu. Tem texto que diz que Pedro foi reconhecido, não é, pela sua voz. Você também é dos tais, você fala como eles. É reconhecido pela voz. E às vezes nem pela voz nós somos reconhecidos, né, de estar com Jesus.
de andar com Jesus, de caminhar com Jesus, de aprender com Jesus e de falar como Jesus. Depois do verso 60, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Esta era a terceira vez que Pedro negava Jesus. E logo, diz o texto, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Cantou o galo. Lá no verso 34, do mesmo Evangelho de Lucas, o mesmo capítulo, diz assim, quando Pedro disse, né, que estava preparado, estava pronto para ir com Jesus para a prisão e até mesmo para a morte, no verso 34 Jesus fala, mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. O canto do galo foi para lembrar a Pedro. Né? Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Para lembrar, quando o galo canta, o que havia acontecido? Pedro havia esquecido, né? Porque para lembrar só quem esqueceu, né? Para quem lembrar por um acontecimento, é porque alguém tinha esquecido. E Pedro havia de fato se esquecido que Jesus havia dito ele hoje, naquela mesma noite, naquelas mesmas horas. Aquele Pedro que às vezes era afoito nos acontecimentos, até puxar da espada, não teve a coragem de dizer, eu sou sim discípulo deste Jesus. Eu me sinto honrado por seguir a Jesus. Eu quero falar para vocês que este Jesus é o Filho de Deus, como Pedro diz em outra ocasião. Ele é o Salvador. Ele veio para salvar. Mas Pedro se lembrou quando o galo cantou. Quando o galo cantou. Meus irmãos, Pedro, nesta hora, naturalmente ele foi tocado pela voz de Jesus, a palavra de Jesus. Ele que havia dito por 3 vezes, eu não sou dos discípulos dele, eu não sei o que você está falando, eu não o conheço. Agora Pedro, você lembra, eu conheço sim o Senhor. E eu na minha fraqueza, no meu pecado, na minha iniquidade, na minha negligência, eu neguei o Mestre. Eu neguei o meu Mestre. Como você está vivendo diante de Jesus? Você está vivendo intensamente os ensinos de Jesus? Ou você está também compartilhando com o procedimento de Pedro? É para nós tirarmos lições para nós. Lições especiais. E estarmos mais juntos também uns aos outros. Na comunhão na igreja. No ouvir a mensagem do Senhor. Na leitura da palavra. Porque o afastamento da comunhão, o afastamento da leitura da Bíblia, vai nos afastar também do Mestre, vai nos afastar também de Jesus.
Pedro estava afastado de Jesus na hora em que ele negava o Senhor. Mas, meus irmãos, no verso 61, tem um outro aprendizado também para nós. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes que o galo cante. O olhar de Jesus para Pedro. Segundo os estudiosos, Pedro estava num lugar em que ele podia contemplar onde Jesus estava sendo julgado